Olá, povo de Deus. Me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Quero mais uma vez conversar com os irmãos sobre a conduta cristã. É o tema que nós estamos desenvolvendo toda quinta-feira. Estamos aí atravessando ainda essa dificuldade de não podermos nos reunir na nossa igreja. E aí estamos usando esse recurso. Graças a Deus nós temos esse recurso, onde nós podemos falar da palavra de Deus, levar uma mensagem ao coração dos irmãos que estão em casa, e que você possa mais uma vez estar aí reunido com a sua família e ouvindo essa partilha. Na verdade, eu vou usar aqui mais uma vez a palavra, as escrituras sagradas, e levar ao coração dos irmãos coisas importantes que diz respeito à conduta cristã, que Deus tem falado ao meu coração e eu considero importante para nos alimentar espiritualmente e para que eu possa também aproveitar a oportunidade de cumprir o chamado de Deus na minha vida, que é ministrar a palavra ao povo de Deus. Eu vou aqui estar discorrendo um texto no Evangelho, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, e à medida que eu for lendo aqui, eu vou levando aí algumas verdades preciosas que possa ajudar aos irmãos a conferir aí a sua conduta no dia a dia. A conduta cristã, ela é de suma importância na nossa vida, uma vez que nós escolhemos caminhar junto a Jesus, escolhemos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, para que Ele nos conduza. Nós, mais do que nunca, precisamos desenvolver essa conduta. É a conduta que diz respeito ao comando de Jesus Cristo na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero partilhar aqui com os irmãos é que nós devemos ofertar ao nosso Deus a verdadeira adoração. Eu como cristão, você como cristão, precisamos considerar que o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, toda adoração. E nós devemos, é uma obrigação nossa, como cristão, ofertar a Ele a verdadeira adoração. E eu quero ver aqui com os irmãos o que é que fala, logo no início do capítulo 12 da carta aos Romanos, que está na nossa Bíblia, as escrituras sagradas que nós conhecemos, que é o manual da nossa vida, que o próprio Deus nos deixou para nos conduzir. Então diz assim no versículo 1: Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa coisa de dizer que Deus não quer sacrifício, eu escuto muitos cristãos desenvolver aí essa ideia. Ou pode ser uma maneira de se desculpar, não sei. Deus, Ele não quer o nosso sacrifício. Na verdade, o nosso Deus, Ele não precisa do nosso sacrifício.
Quando a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos oferecer o nosso corpo, esse corpo físico, como um sacrifício a Deus, nós é que precisamos disso, e não Deus. Na verdade, aí nos dá um entendimento de que não é fácil obedecer ao Senhor, não é fácil alcançar aí as exigências do Senhor. Tenho visto também algumas reclamações de pessoas dizendo que o pastor está exigindo do membro da igreja, a igreja está exigindo, o ministério está exigindo, no termo de orientar, ensinar, tentar realmente colocar no coração dos irmãos a maneira santa de se conduzir. Alguns irmãos estão se achando exigidos pela comunidade, pela igreja, quando na verdade o próprio Deus é quem coloca sobre nós as suas leis, e essas leis divinas, por elas serem leis espirituais, e nós somos pessoas carnais, pessoas que está bem atrelado a essa terra, ou nós temos a natureza caída, como nós já temos visto aí em algumas mensagens. Então a natureza nossa, do ser humano, ela é uma natureza que se atrai por as coisas dessa terra, e se atrai fortemente. São muitas as ofertas do mundo sobre a nossa vida. E como a nossa natureza ela compactua com essas coisas, nós gostamos, sentimos prazer, temos desejos por essas coisas. Na verdade, nós nos damos muito bem com essas coisas. E as exigências do nosso Deus, que está no nível espiritual, elas precisam realmente de um sacrifício da nossa parte, para que nós possamos abrir mão dessas coisas que nós tanto gostamos, essas coisas que nos dá prazer, como eu já falei. Nós precisamos realmente fazer um sacrifício. E é aqui onde o apóstolo Paulo, ele dá essa orientação, sabendo do que nós somos feitos, né? Sabendo ele realmente da nossa como nós nos relacionamos, nos identificamos, essa palavra que eu estava procurando, como nós nos identificamos muito com essas coisas, para largar essas coisas e começar a gostar, sentir prazer das coisas do alto, sentir prazer nos mandamentos do Senhor, nas exigências do nosso Deus, precisa de sacrifício, e muito sacrifício. E eu acho que eu estou falando uma linguagem clara para os irmãos, porque os irmãos têm experimentado, os irmãos sabem que realmente se envolver nas coisas de Deus e ter um compromisso sério nas coisas de Deus não é fácil. Precisa sim realmente de um sacrifício vivo, como a palavra de Deus está nos dizendo. Então, repetindo mais uma vez, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A santidade e uma conduta que agrada a Deus não é fácil. Precisamos realmente nos sacrificar. Não é porque Deus precisa desse sacrifício, como eu já falei. É nós que precisamos desse sacrifício
para poder largar mão dessas coisas e agradar a Deus dentro das leis do Senhor. Aí ele diz: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, se nós quisermos ofertar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, uma verdadeira adoração, nós vamos precisar, sim, de muito sacrifício, para que nós possamos atender às expectativas do nosso Senhor. O segundo ponto aqui, que eu quero também partilhar com os irmãos, que está também na palavra do Senhor, é que nós, como cristãos, não podemos imitar a conduta e os costumes desse mundo. O mundo, ele tem uma conduta, ele tem criado, gerado, dia após dia, uma conduta e costumes que aprisiona as pessoas, que atrela as pessoas a um sistema e mantém ali cativo, formando necessidades no coração, formando desejos, levando as pessoas a querer mais e mais, levando as pessoas a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, que está totalmente atrelado a coisas materiais, a coisas terrenas. E a palavra de Deus, ela está dizendo que uma vez que nós optamos pela adoração a Deus, nós optamos em mudar o rumo da nossa vida, em procurar conhecer o propósito de Deus. A palavra de Deus está dizendo que agora nós não podemos mais imitar essas condutas, esses costumes, que são implantados a partir das coisas terrenas, a partir da natureza caída, e com o controle do príncipe dessa era. No verso 2 aqui, do capítulo 12 de Romanos, diz o seguinte: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei como é que está o coração dos irmãos, eu não sei a facilidade que cada um possa ter para agradar a Deus, ou a dificuldade. Eu sei que eu, particularmente, preciso fazer muito sacrifício para alcançar realmente uma conduta que agrade o meu Senhor, uma conduta que me faça abrir mão das minhas vontades, dessas coisas. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós temos 4 áreas que comandam a nossa vida, e que são coisas adquiridas a partir dessa natureza caída. São os vícios que nós adquirimos, os traumas, os maus hábitos, as compulsões, são as coisas que estão sempre presentes na nossa vida, no sentido de comandar a nossa vida. E para largar a mão disso aí, ou melhor dizendo, para deixar Deus tratar essas coisas e me libertar dos vícios, traumas, maus hábitos e comportamentos compulsivos, eu preciso fazer sacrifício mesmo. Paulo,
Uma vez ele disse que ele tinha que bater no corpo dele. Ele dizia que ele esmurrava o corpo dele, no sentido de açoitá-lo, para que o corpo dele se deixasse a dominar pelo Espírito. Tamanho desespero de Paulo, quando ele falou que ele tinha que se disciplinar dessa forma, realmente agredindo-se a si mesmo, como que ele mesmo desse uma surra nele mesmo, para formar uma disciplina no seu coração, para obrigar, a palavra certa é essa, obrigar o corpo dele a agradar a Deus, um tamanho sacrifício. E é exatamente isso que nós precisamos. No meu entendimento, eu preciso disso. Eu preciso, porque a natureza, ela é tirana, ela não tem piedade, ela não pede licença, ela aprisiona mesmo, ela massacra. E nós precisamos de algo maior, de um poder maior, para que nós possamos superar todo esse domínio, e se deixar se conduzir pelo nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo. Quero aqui partilhar mais um ponto, que fala que o cristão, na sua conduta cristã, deve ser uma pessoa honesta na avaliação de si mesmo. Cada um se avalia a si mesmo, mas se avalie com honestidade. Fale exatamente o que você é. Busque realmente se conhecer de verdade. Tem pessoas que se menospreza, tem pessoas que se acham o coitado, tem pessoas que encontram uma forma de falar, não, porque eu sou tão pequeno, porque eu sou tão fraco, e às vezes há até uma falsa humildade nessa conduta, se achando menos do que os outros, se colocando numa posição de humildade, e Deus não gosta disso. Por outro lado, tem pessoas que se exaltam, pessoas que querem ser o maior, o sabichão, e quer ser tanta coisa, e isso também não agrada a Deus. São pessoas que têm desequilíbrio em se avaliar a si mesmo. Ou ele se acha exagerado mais do que é, ou ele se acha muito menos abaixo do que ele realmente é. E a palavra do Senhor, ela nos ensina e nos orienta a nos avaliarmos com honestidade. Vamos dar uma olhada aqui no verso 3. Diz assim: como mensageiro de Deus, isso Paulo falando, né? Digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Nós não podemos ir além da nossa fé, mas nós precisamos também desenvolver a fé. Não podemos ser pessoas que não têm fé em nada. Então, à medida que nós vamos nos envolvendo com Deus, a nossa fé tende a aumentar, e nós podemos sim nos orgulhar quando nós temos uma conduta exemplar, quando as pessoas olham para nós, nos consideram homens de valor, mulheres de valor, pessoas que têm compromisso com Deus. Nós podemos sim nos orgulhar disso, podemos estar aí aceitando e concordando a partir da nossa fé. Então, é muito importante, faz parte de uma conduta cristã equilibrada,
quando nós conseguimos tomar consciência do que nós somos e nos avaliarmos de uma forma equilibrada, nos avaliarmos com honestidade, como a palavra de Deus nos orienta. Quero também partilhar mais um ponto que diz o seguinte: o cristão, na sua conduta, ele precisa assumir a posição como membro do corpo de Cristo. Veja bem, eu vou repetir. O cristão precisa assumir a sua posição como um membro do corpo de Cristo. Se eu me considero um cristão, automaticamente eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Não existe cristão fora do corpo de Cristo. Agora, só dizer que sou cristão, faço parte do corpo, isso não significa que realmente eu sou cristão e faço parte do corpo. Eu preciso assumir a posição. Eu preciso assumir uma conduta que dê realmente autoridade nisso, que realmente justifique que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu sou um membro do corpo de Cristo. Ele fala assim, no verso 4 e 5, ele diz o seguinte: pois tal como existe muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é como o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele. E cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Deve ser um orgulho para mim, deve ser um orgulho para você, ser uma peça importante no corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele só está completo se ele tiver todas as peças e todas as peças funcionarem perfeitamente. Ele diz, assim pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Veja bem, se há um conflito, falta de aceitação entre os membros do corpo de Cristo, temos que nos avaliar. O corpo de Cristo está completo se eu fizer parte. Mas se eu estou tendo ali um problema, uma dificuldade, não estou me encaixando, porque eu não me entendo bem com os irmãos, eu estou sempre ali criando confusão, criando dificuldade, eu estou sempre contra, eu estou sempre colocando ali problemas e dificuldade, eu estou sempre ali criando dificuldade nos ministérios, criando dificuldade no grupo. Se eu sou uma pessoa que não estou apto a me encaixar no programa, nos propósitos, eu não estou apto a aprender a lidar com os irmãos e me harmonizar dentro do corpo e procurar fazer a minha parte, procurar realmente saber qual é a minha posição no corpo. Se não houver realmente esse trabalho de consciência, eu preciso me avaliar, nós precisamos nos avaliarmos e procurar aí consertar o que tiver errado, para que nós possamos realmente atender a essa expectativa do nosso Deus, a esse projeto. Na verdade é um projeto do nosso Deus, Ele é o cabeça, e todos aqueles que foi chamado por Jesus faz parte do corpo, é um membro do corpo. Mais um ponto que eu quero também repassar aqui para os irmãos, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Um cristão, aquele que zela pela conduta cristã, ele precisa fazer bem
o que Deus determinou de acordo com o dom que Deus dá. Olha, veja bem. Eu sou um cristão. Eu zelo pela conduta cristã. Eu vivo o evangelho do Senhor. Então eu preciso, na verdade, pelo fato de eu ser um membro do corpo, fazer parte do corpo, Deus ele vai me dar capacitações, aquilo que nós chamamos de dom que Deus nos dá, para fazer parte do corpo, desempenhar um trabalho no corpo. E aí ele está dizendo que eu preciso fazer bem esse trabalho que Deus determinou, de acordo com aquela capacitação, com aquele dom que Ele me deu. Tá certo? Vamos dar uma lida aqui, a partir do verso 6. Veja só que a palavra de Deus nos orienta. Deus deu a cada um de nós dons para fazer bem determinadas coisas. O que são essas coisas? Ele diz o que eu devo fazer, Ele diz o que você deve fazer, Ele diz o que cada membro deve fazer. E Ele capacita e Ele dá os dons. De acordo com a graça, assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize. Ele deu o dom da fé, exerça a sua fé. Então Deus distribui os dons, Ele dá a capacitação para que nós sejamos cooperadores, contribuintes, pessoas que faz parte realmente de um trabalho que diz respeito ao reino de Deus. Então Deus, Ele conta conosco, Ele nos equipa para essa missão. E aí, de acordo com a capacitação e a determinação dele, nós devemos fazer bem aquilo que ele determinou. Ele determina para mim, determina para você, determina para todos os cristãos. E como nós vamos saber? Como você pode saber o que Deus determinou e qual a capacitação que Ele lhe deu? Tendo relação com Ele, buscando nele, falando com Ele, envolvido com Ele. É a única forma de saber o que Deus determinou para você. Ele fala, mais um ponto aqui, amar com sinceridade e odiar o que é errado. Isso aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos, que deve ser algo a ser bem considerado por nós. Nós devemos dar uma importância bem especial para esse ponto aqui. Amar com sinceridade e odiar o que é errado. Ele fala aqui no verso 9, ele diz assim: não finjam apenas amar os outros. Amem com sinceridade. Ele diz, não finja que ama os outros. Não diga que ama os outros para fazer média. Não diga que ama os outros só na frente das pessoas. Não seja fingido nessa parte. Se não ama de verdade, se o coração realmente não está compactuando com essa afirmação, então não diga nada. Ele diz que nós não podemos de forma nenhuma fingir. Isso é uma coisa importante, é uma coisa séria. Estamos enfrentando muita dificuldade nessa questão. De pessoas que dentro da igreja,
e está usando essa questão do amor, só como palavras jogadas. Na verdade, já virou um costume. Ele diz que o amor deve ser sincero. Devemos amar com sinceridade. Aí ele continua dizendo: odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Uma dica que eu quero dar aqui para os irmãos. A melhor forma de se amar os outros, de se viver realmente o amor, seja ele fraternal, seja qual for o amor, é odiar o que é errado. Não se consegue amar de verdade se nós não odiarmos as coisas erradas, as coisas destruidoras, as coisas que não prestam. Isso não pode ocupar o nosso coração, não pode ocupar a nossa vida. Ele tem que ser realmente odiado com todas as forças. E assim nós vamos abrir espaço para o amor verdadeiro. Eu quero concluir aqui essa partilha, quero concluir esse momento que Deus tem nos dado, com o último ponto que diz que o cristão, ele deve servir a Deus com fervor. Uma vez que nós fomos chamados para ser membro do corpo, Deus nos deu esse privilégio, essa posição, que eu considero a posição mais alta de um cristão, a posição de membro, de servo de Deus. Ele diz que nós devemos servir a Deus com fervor. É isso que Deus espera de nós. E é o que nós vamos ver aqui no verso 11, para a gente fazer um fechamento da nossa reflexão. Ele diz assim: não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Aqui eu quero dizer para os irmãos que o trabalho, seja ele qual for, nós não podemos fazer distinção. Aonde nós estivermos desenvolvendo o trabalho, aquilo tem que ser para Deus. Se você está na sua empresa lá, desenvolvendo lá a sua função, entenda que aquilo ali você está fazendo para Deus. Se você está ajudando, fazendo um favor, seja o que for que você estiver fazendo algo na obra do Senhor, prestando aí um trabalho, seja remunerado ou não, seja o que for, tudo que você estiver fazendo, entenda que você deve estar fazendo para o Senhor, e isso tem que ter garra, isso tem que ter diligência, tem que ter alegria nesse negócio. A palavra de Deus diz que os preguiçosos, eles não herdarão o reino dos céus. E aqui, para nós encerrarmos, Deus está falando que nós não podemos de forma nenhuma dar lugar à preguiça, mas fazer o trabalho com toda determinação, porque nós estamos fazendo para o nosso Senhor, que é digno de todo louvor, toda glória, toda atenção nossa. Então, quero só fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela Tua rica palavra, que o Senhor use essa mensagem, eu chamo de partilha aqui com as pessoas que puderem ouvir, receber, que o Teu Espírito tenha a liberdade de usar grandemente para fazer a diferença na nossa vida, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti, Senhor. Te louvo, te agradeço. Amém.